Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube, clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Recomendo assistir o vídeo na velocidade 1,25 ou 1,5. Capítulo 236, de Batalha de Monstros de Segunda Evolução, Parte 1. Haesh olhou para seus subordinados e disse: "Este Goblin está subestimando todos vocês. Vocês podem ir e lutarem contra ele ao mesmo tempo. Apenas derrotem este Goblin com tudo o que vocês tiverem." Roar. O grupo de monstros de segunda evolução rugiu alto, sacudindo toda a área. Sua imensa aura estava explodindo de seus corpos, fazendo o chão tremer. Eles iam mostrar a derrota para Solta. Ele os subestimou, então é natural que mostrem a ele seus poderes. Moral? Não havia moral entre os monstros. Eles iriam lutar com ele ao mesmo tempo, assim como a sua Lorde disse. Basta seguir as palavras de sua Lorde. É isso aí. Nada mais e nada menos. Muito interessante, e Solta comentou com um sorriso no rosto. Ele então acrescentou: "Yuko, venha aqui comigo. Você também lutará contra eles e mostrará a eles sua força." Roar. Yuko rugiu ao quebrar o chão enquanto olhava para o grupo de monstros de segunda evolução. Se seu mestre queria que ela lutasse contra eles, ela seguiria sua ordem e lutaria contra eles sem medo. Tudo isso era para seu mestre elogiá-la e acariciá-la. Venha. Solta zombou dele sem demonstrar medo. Ele estava animado para usar sua mana depois de muito tempo. Roar. Toda a área foi inundada com a intenção de batalha do monstro. Humanos e demis normais não seriam capazes de lidar com este nível de pressão. Um macaco de 1 metro de altura com pelo azul claro se lançou sobre ele. Não apenas o macaco, mas os outros monstros de segunda evolução também se lançaram sobre ele. Sovós. 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 Solta sorriu maliciosamente quando o chão ficou preto e dezenas de tentáculos negros se ergueram dele. Restrição sombria. Os monstros já esperavam esse feitiço como eles viram antes, então eles rapidamente moveram seus corpos para longe e cercaram ele e Yuko. Solta controlou os tentáculos negros enquanto todos eles se estendiam e disparavam em direção aos monstros ao seu redor. Sovós. Sovós. Você pode ir, Yuko. Só tome cuidado e não deixe nenhum deles te derrotar. Solta disse para Yuko. Ele estava confiante de que Yuko poderia se igualar a um ou dois desses monstros. Ele só precisava vigiá-la para que esses monstros não pudessem dominá-la com números. Honestamente, ele pensou que apenas alguns monstros iriam lutar com ela, pois Haesh disse que eles só precisavam derrotá-lo, não Yuko. Roar. Yuko rugiu em resposta às palavras dele antes de atacar o grupo de monstros de segunda evolução. Os tentáculos pretos a apoiaram separando seus oponentes de outros monstros. Estava distraindo os monstros que ela não iria lutar. Essa é a única coisa que Solta faria por ela. Cabe a ela derrotar seus oponentes. Bang! Bang! Yuko se lançou sobre o crocodilo gigante à sua frente. Ela lutou com o crocodilo usando toda a sua força, mas o crocodilo possuía uma força que poderia se igualar a ela. Roar! Ela virou a cabeça ao sentir uma dor extrema no ombro. O que ela viu foi um lobo com listras brancas mordendo seu ombro direito. Enquanto ela estava distraída, o crocodilo mordeu seu braço, fazendo-a gemer de dor. Ela abriu a boca amplamente e as chamas dispararam na direção do crocodilo. Grito ardente. O crocodilo gigante foi forçado a soltar o braço que mordeu. A habilidade de peculiaridade de Yuko não causou tanto dano ao crocodilo por causa de sua pele grossa. Yuko agarrou o lobo nas costas e o esmagou no chão. Ela então ergueu os 2 braços e bateu pesadamente no lobo. Boom! O resto dos monstros de segunda evolução evitava suavemente os tentáculos pretos à esquerda e à direita.
Apenas alguns monstros lentos foram pegos pelos tentáculos pretos. Uma salamandra de 2 caudas abriu amplamente a boca e ondas de chamas saíram de sua boca. As ondas de chamas voaram em direção a Souta em alta velocidade. Sua voz. Souta sentiu o calor atrás de si e se virou. Ele também sentiu as chamas que passaram por alguns de seus tentáculos. Antes de ver o que estava atrás dele, ele já tinha uma ideia do que era. Depois que ele virou a cabeça em direção ao mar de chamas, ele sentiu frio ao seu lado. O macaco congelante acabou de usar sua habilidade de peculiaridade chamada Vento Frio. Um vento frio que pode congelar as pessoas foi lançada na lateral de Souta. O pombo de asas flamejantes 10 metros acima da superfície também usou sua habilidade de peculiaridade chamada Corte Flamejante. O pombo bateu as asas com força e lâminas de fogo voaram de suas asas. 3 monstros diferentes usaram suas habilidades para derrotar Souta. Seus ataques eram de direções diferentes, então Souta teria dificuldade em se proteger. Além disso, ele não poderia evitar esses ataques, pois entraria no alcance de ataque dos outros monstros se saísse de sua posição. Se ele não se movesse de sua posição, esses ataques atingiriam seu corpo. Então o que ele vai fazer? Mover os tentáculos pretos e usá-los para protegê-lo. Eu não tenho escolha, tenho? Souta exalou e disse enquanto olhava para os monstros que o estavam atacando. Sua voz. O mar de chamas chegou na frente dele e engoliu todo o seu corpo. O vento frio do macaco congelado pousou em seu corpo e causou uma reação com o mar de chamas. A habilidade de peculiaridade vento frio contém umidade, então quando as chamas colidem com ela, é criada uma névoa que cobre toda a área ao seu redor. Então, a lâmina de fogo causou uma explosão assim que pousou no corpo de Souta. Boom! A explosão sacudiu ligeiramente o chão e afastou a névoa. A fumaça causada pela explosão substituiu a névoa que cobria a área. Oh! Isso é bom! Parece que ele era mais forte do que o que me contou na história. Raesha disse com uma expressão divertida quando viu o que aconteceu. Ela ouviu a história de Souta antes de sua boca, então ela teve uma ideia sobre sua força, mas pensar que ele era mais forte do que o que disse a ela a divertiu. Momentos como este a entretêm. Ela pensou que seria uma partida entediante se as capacidades de Souta fossem o que ele disse a ela. É muito mais divertido assistir pessoalmente do que apenas ouvir a história. Ela disse com um sorriso no rosto. O que ela não sabia é que há poucos dias Souta era tão forte quanto o Souta de sua história. Ele acabou de passar por um avanço de classe recentemente, então sua força geral ficou mais forte. Ele não incluiu o tempo do Império Eterno na história, pois nada digno de menção aconteceu lá. Ele também não poderia dizer que avançou sua classe para Raesha. Era um segredo para este mundo que ele tinha um sistema. Ele não queria ser caçado pelos grandes países. Muitos países se interessariam por ele se soubessem que ele tinha um sistema. Ele se tornaria um espécime ou rato de laboratório para investigar qual é o sistema em sua mente. Eles tentariam de tudo para entender o que é o sistema e Souta não queria que isso acontecesse. Se um grande país, especialmente os 3 grandes países, visse algo que não pudesse entender, eles tentariam agarrar-se a ele. Se aquela coisa pudesse lhes trazer poder, então eles tentariam de tudo para adquiri-lo. É assim que funciona a mente dos humanos e de Demis. Souta também era assim. E ele sabia disso. Ele é um hipócrita. Tudo pelo seu benefício. Os outros monstros de alto escalão também ficaram surpresos ao ver o que aconteceu com Souta. Eles finalmente tiveram uma ideia de por que sua Lorde estava interessado neste Goblin. Sua voz. A fumaça se dissipou lentamente e todos viram que Souta estava em sua posição de antes, sem nenhum sinal de arranhão no corpo. Ele saiu ileso depois de receber essas 3 habilidades de peculiaridade. A única diferença era que havia 10 bolas pretas do tamanho de um punho flutuando atrás dele em um círculo. Souta lentamente passou os olhos pelos monstros ao seu redor.
A aura ao redor dele estava calma, mas todos podiam sentir a pressão invisível ao seu redor. Apenas ficando em sua posição, ele estava pressionando a todos. Foi porque ele saiu ileso após esses 3 ataques. Eles nem mesmo entenderam o que aconteceu, exceto para os monstros de alto escalão. Eles também não sabiam o propósito das 10 bolas pretas do tamanho de um punho atrás de Souta. Deixe-me aumentar seu poder primeiro, Souta murmurou enquanto puxava a espada Vajra de sua bainha. Ele tinha uma habilidade de conjurador de arma que recebeu antes de avançar sua classe para o mago de batalha. O efeito dessa habilidade era que o poder de seus feitiços aumentariam em 10% se ele estivesse segurando uma arma. Os catalisadores que o mago sempre usava foram excluídos disso. Argue! Vou derrotar você! O macaco congelado gritou enquanto se lançava em Souta. Claro, Souta não conseguia entendê-lo. Sua linguagem era diferente da de Souta. Sua voz. O macaco congelado puxou o punho antes de jogá-lo no rosto de Souta. Souta nem tentou evitar o soco do macaco. Ele apenas olhou para ele com um sorriso no rosto. Bang! O punho do macaco congelante parou antes mesmo de atingir o rosto de Souta. O macaco ficou confuso, pois não conseguia entender como Souta impediu o punho sem fazer nada. Souta abriu lentamente a boca e disse: Bem, posso adivinhar que você está confuso. Mas a resposta à sua pergunta é: bola gravitacional nas minhas costas. Com isso, ninguém do seu nível seria capaz de me alcançar. Você finalmente percebeu por que estou confiante em me chamar de o mais forte monstro de segunda evolução? Ninguém poderia me derrotar no mesmo nível que eu. Somente aqueles que estão mais elevados poderiam me derrotar, mas duvido que eles pudessem até mesmo me derrotar quando ainda estavam no meu nível atual. Capítulo 237 de Batalha de Monstros de Segunda Evolução, Parte 2. No jogo, há uma limitação em cada versão. Ninguém seria capaz de subir de nível além do nível 20 e ninguém seria capaz de promover sua classe para uma classe de nível intermediária. Os jogadores seriam barrados no nível 20 na classe de rank 3 de nível inferior. Esse é o limite da versão 1 do jogo. Mas Souta atualmente não tinha essas limitações. Ele poderia subir de nível além do nível 20, embora ainda fosse a versão 1. Sua classe também avançou para uma classe de nível intermediário como o Mago de Batalha. Ele também tinha um artefato de grau universal com ele e uma arma de grau escuro. Isso fez com que seu poder geral se tornasse algo que não poderia ser igualado por outros monstros do mesmo nível. Os únicos que o podiam igualar eram os jogadores, infelizmente, não há outro jogador neste mundo além dele. Exagero. Uma palavra para descrever o quão forte ele é em comparação com os monstros de segunda evolução. O macaco congelado ficou confuso quando seu punho parou antes que pudesse alcançar o rosto de Souta. Volte, e Souta murmurou e o macaco voou para longe antes de cair no chão criando uma pequena fissura nele. Boom! O feitiço bola gravitacional era um feitiço versátil que podia atacar e defender. Souta poderia usar as 10 bolas pretas do tamanho de um punho para controlar a gravidade até certo ponto. Quanto a como Souta escapou das 3 habilidades de peculiaridade dos monstros de segunda evolução, ele poderia dar os créditos às bolas pretas atrás dele. Usando os poderes da gravidade das bolas pretas, Souta criou um campo ao redor de seu corpo que repeliu qualquer coisa que se aproximasse dele na faixa de 20 centímetros. Quando o mar de chamas engoliu o corpo de Souta, o campo de gravidade ao redor dele impediu que as chamas tocassem seu corpo. A mesma coisa aconteceu com as habilidades de traço vento frio e lâmina flamejante. As 3 habilidades de peculiaridade nem mesmo pousaram em seu corpo, é por isso que não machucou Souta em nada. O alcance era pequeno, então o poder estava concentrado e cresceu a tal ponto que não poderia ser perfurado a menos que alguém fosse mais forte do que os monstros de segunda evolução. Além disso, a bola gravitacional era um feitiço de nível 10, Tier 2, e o feitiço de nível 10 de Souta,
Tier 2, poderia rivalizar com esses feitiços de Tier 3. Ele também estava segurando uma arma em sua mão, então o poder de seu feitiço aumentou em 10%. Não há como um mero monstro de segunda evolução perfurar o campo criado pelo feitiço bola gravitacional. Foi uma defesa perfeita para este tipo de adversário. No jogo, um feitiço bola gravitacional não poderia ser controlado neste grau. Ele só podia controlar a gravidade para subir e descer, para frente e para trás, para a esquerda e para a direita. Não podia ser controlado como seu próprio corpo. Agora, deixe-me mostrar o quão poderoso eu sou, Solta disse enquanto o sorriso em seu rosto se alargava. A mana em seu corpo começou a circular. Esse pequeno goblin não é muito arrogante? Um monstro de quinta evolução chamado Grande Rei Leão Touro disse enquanto olhava para a batalha. Não, ele está apenas dizendo a verdade. Lembro que você não era tão forte quanto ele quando ainda era um leão de segunda evolução. Na verdade, eu também não era tão forte quanto ele nesse nível. Raesha disse enquanto olhava para seu subordinado. Ela então acrescentou, ele conseguiu o poder dos humanos e dos demis. Ele combinou o poder dessas criaturas com seu corpo de goblin. Isso criou uma existência incomparável. Eu queria vê-lo evoluir para a terceira evolução e usar o poder do Feron junto com o poder dos humanos e dos demis. Seria divertido vê-lo ficar mais forte. Seria ótimo se pudéssemos adicioná-lo à nossa força. O Goblin Executor disse enquanto olhava para Solta com interesse em seus olhos. Foi a primeira vez que ele viu um Goblin de segunda evolução tão dominante. Ele sabia que os Goblins eram criaturas fracas em suas primeiras evoluções. Portanto, foi realmente incrível ver um Goblin como ele esmagando outros monstros facilmente. Raesha apenas olhou para o Goblin Executor sem dizer nada. Ela também queria manter Solta neste lugar e adicioná-lo à sua força, mas ela já havia dito que ele poderia deixar este lugar se ninguém conseguisse derrotá-lo entre os monstros de segunda evolução deste lugar. Como eu poderia fazer com que ele ficasse de boa vontade neste lugar? Raesha pensou enquanto continuava a assistir à batalha. Ele é inteligente em comparação com outros monstros de segunda evolução. É este também o efeito de viver com humanos e demis? Yuko usou sua força para carregar o crocodilo gigante e esmagou-o no lobo. Bang! Ela então levantou a cabeça e viu partículas de gelo se formando em estacas acima dela. Depois de alguns segundos, as estacas disparam em sua direção. Sua voz. Sua voz. Ela rolou seu corpo para o lado e evitou as estacas de gelo. Ela estava prestes a virar a cabeça para encontrar o monstro que atirou nela, mas ela sentiu uma dor na lateral do estômago. Roar! Uma criatura parecida com um dinossauro com uma cabeça enorme chamada Snowprey estava mordendo seu lado. Foi ele quem atirou aquelas estacas de gelo nela. Yuko abriu a boca e mordeu o pescoço do Snowprey em resposta. Você me mordeu, eu mordi você. Ela então colocou os braços em volta do pescoço do Snowprey e o ergueu. Bang! Bang! Yuko esmagou o Snowprey no chão repetidamente. Ela só parou quando sentiu o Snowprey soltar sua mandíbula em seu lado. Depois disso, ela pisou no pescoço do Snowprey e abriu amplamente a boca. Grito ardente. As chamas explodiram de sua boca e engoliu a cabeça do Snowprey. Boom! Yuko olhou para o outro monstro ao seu redor. A mana dentro de seu corpo explodiu para fora de seu corpo. Ela não tinha um grande controle de mana como seu mestre, mas ainda podia usá-lo de alguma forma para fortalecer seu ataque e defesa. Ressonância com o animal de estimação. Solta ativou uma habilidade que o permitiu compartilhar seus sentidos com sua besta companheira. Ele também poderia compartilhar sua mana com ela se ela exaurisse sua mana. Se ele subir de nível esta habilidade, ele pode até mesmo combinar sua habilidade com ela para criar uma nova habilidade poderosa. A maioria dos domadores como ele domesticou um pequeno monstro voador que poderia explorar ou inspecionar a área furtivamente.
Souta sabia que seu desempenho era ótimo, pois ela já derrotou alguns monstros de segunda evolução. Ele tinha uma habilidade chamada conceder habilidades ao animal de estimação que ele poderia usar para conceder ou transferir sua habilidade ou feitiço para sua besta companheira. Ele se perguntou se havia habilidades de feitiços que ele poderia transferir para Yuko para que ela pudesse ficar mais forte. Ele tentará aprender mais habilidades no futuro antes de evoluir e, uma vez que evolua, transferirá essas habilidades para Yuko. Ele tentará encontrar uma habilidade no instituto que seja compatível com o estilo dela. Enquanto Souta pensava no que deveria fazer no futuro, os monstros ao seu redor o atacavam sem parar. Eles estavam tentando quebrar sua defesa. Chamas, estacas de gelo, sopro de água, cortador de vento, etc. estavam todos voando em sua direção, mas nenhuma dessas habilidades de peculiaridade conseguiu perfurar o campo de gravidade ao redor dele. Souta olhou para eles e pensou que deveria encerrar a batalha. Ele apertou os dedos com força ao redor do cabo da espada Vajra enquanto derramava sua mana nela. Ele rapidamente cortou com a espada em sua mão para o monstro mais próximo. Puti! O sangue jorrou e o macaco congelado caiu no chão. Souta evitou bater nas partes vitais do macaco congelado. Se ele pretendesse matar o macaco, o ancião Treon o impediria. Ele não seria capaz de matar ninguém sob os olhos vigilantes do ancião Treon, um monstro de quarta evolução. Velocidade felina. Impulso de agilidade. Ele silenciosamente ativou as artes de combate e feitiços que poderiam aumentar sua velocidade. Ele então deu um passo à frente e usou a habilidade corrida. Souta chegou na frente do lagarto gigante. Ele usou a habilidade de equipamento Lua Carmesim para danificar o lagarto. Boom! Sua habilidade nocauteou o lagarto gigante facilmente. Ele não conseguiria nocauteá-lo se usasse um simples Lua Carmesim. Mas se ele revestisse a espada com sua mana e a adicionasse à a habilidade ficaria mais forte. Saya lhe ensinou essa técnica da última vez quando ele estava lutando contra Gregory. Naquela época, ele usava o Feron para fortalecer seus ataques. Sua voz. Uma espada parou atrás de Souta antes que pudesse cortar suas costas. Um Goblin corruptor é quem segurava a espada. Eu disse a você. É inútil. Souta virou a cabeça e olhou para o Goblin corruptor. Ele sorriu e apontou o dedo para baixo. O Goblin corruptor olhou para baixo e viu tentáculos emergindo do chão preto. Sua voz. Os tentáculos amarraram os pés do Goblin. Em seguida, ele esmagou o Goblin repetidamente no chão. Bang! 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 Hehe, deixe-me acabar com essa farsa. Souta riu loucamente enquanto abria amplamente os braços. Incontáveis tentáculos pretos emergiram do chão junto com sua risada. Ele usou seu feitiço Restrição Sombria ao limite, pois drenou muito de sua mana. Então, incontáveis estacas pretas explodiram do solo. O feitiço Estaca Sombria era muito útil. Ele perfuraria o corpo do monstro que tem uma defesa fraca, assim como o macaco congelado e o Goblin corruptor. Deissa. Souta sorriu amplamente quando as 10 bolas pretas do tamanho de um punho em suas costas voaram no ar. Boom! Capítulo 238 de Bensãos. Malharra. Souta riu enquanto as 10 bolas pretas nas suas costas voavam no céu. Haeshi e o resto de seus subordinados de alto escalão assistem esta cena com interesse. Eles nunca viram um monstro usando as habilidades de humanos e demis em toda a sua vida. Pensar que seria um monstro tão forte só de aprender essas habilidades. 10 bolas pretas voando no céu só significa uma coisa. Souta perdeu seu campo gravitacional ao redor de seu corpo. As bolas pretas eram as que mantinham o campo de gravidade ao seu redor, então se ele usou as bolas pretas para outras coisas, ele teve que cancelar o campo de gravidade ao seu redor. Ele não tinha mais uma defesa poderosa que poderia refletir qualquer coisa. Era uma chance de prejudicar Souta.
Os tentáculos pretos moveram-se rapidamente enquanto prendiam vários monstros. Os monstros não tiveram a chance de descansar enquanto moviam seus corpos o mais rápido possível para evitar os tentáculos pretos. Eles entenderam uma coisa desde que a batalha começou. Uma vez que os tentáculos pretos os pegassem, eles não seriam capazes de escapar de suas garras. Depois de alguns momentos, estacas pretas estouraram do chão uma por uma. Não eram tão poderosas quanto os tentáculos pretos, mas foi o suficiente para ferir alguns dos monstros. Os monstros com pele grossa, como o crocodilo de 3 chifres, ignoraram as estacas pretas. Um simples feitiço Tier 1 de estaca sombria não seria capaz de perfurar sua pele dura. Seria se Solta subisse este feitiço para o nível 10, mas Solta não tinha um plano para fazer isso por enquanto. Sua voz. O sangue jorrava por toda parte enquanto as estacas pretas conseguiam ferir alguns dos monstros. Certamente, foram aqueles monstros que foram pegos pelos tentáculos pretos. Eles não seriam capazes de evitar as estacas pretas no alcance dos tentáculos pretos. Tudo vai acabar. Solta riu enquanto as 10 bolas pretas no céu controlavam a gravidade. Bang! O pombo das asas de fogo caiu no chão à medida que a gravidade aumentava várias vezes. O pombo moveu a cabeça e olhou para Solta do chão. Seus olhos continham ressentimento e medo. Solta caminhou em direção ao pombo e levantou os pés. Durma. Ele disse antes de pisar na cabeça do pombo de asas flamejantes. As 10 bolas pretas aumentaram a gravidade em toda a área. Diminuiu a velocidade de movimento dos monstros que permitiram que os tentáculos os capturassem. Roar! Os monstros rugiram em agonia enquanto os tentáculos pretos perseguiam-nos. Finalmente perceberam que não podiam derrotar Solta com suas forças. Eles sentiram que não estavam lutando contra um monstro de segunda evolução como eles. O poder de Solta era totalmente diferente do deles. Eles só podiam admirar a força que ele possuía já que ninguém conseguiu tocá-lo nesta batalha. Sua voz. Um por um, os tentáculos pretos capturaram todos os monstros de segunda evolução em toda a área. Esta batalha drenou 1/4 da minha mana. Solta pensou enquanto olhava para os monstros no chão. Ele foi o vencedor desta batalha. Ele oprimiu todos os monstros de segunda evolução. Usando o poder da gravidade sem parar drenou um pouco de sua mana. Ele não seria capaz de usar isso em uma longa batalha, por enquanto. No futuro, se ele aumentasse sua reserva de mana, ele seria capaz de usar isso em uma longa batalha. Na versão 2, ele deve ir para a linha de frente para lutar contra inúmeros demônios e reunir suas almas. Naquela época, seu brinco da alma de sangue brilhava mais entre seus equipamentos. As almas que ele poderia reunir nessa batalha ultrapassariam 1 milhão. Seus atributos sofreriam um grande aumento naquele momento. Ainda assim, esses monstros não têm inteligência. Eles apenas me atacam sem planejar nada. Para ele, esta foi uma das razões pelas quais eles perderam para ele. Se eles têm um poder avassalador, então lutar assim foi bom, mas eles eram fracos. Lutar contra um oponente mais forte sem qualquer plano foi como pedir ao oponente mais forte para massacrá-los. Você ganhou a batalha. Não vou voltar atrás nas minhas palavras. Você tem minha permissão para sair daqui a qualquer hora. Cabe a você decidir quando você vai sair. Raesha sorriu quando olhou para Solta com uma expressão divertida. Ela estava satisfeita com seu desempenho. Na verdade, ele superou em muito as expectativas dela. E pensar que um mero Goblin se tornaria o monstro mais forte entre os de segunda evolução. Ela admitiu que não era tão forte quanto ele quando estava no nível dele. Ela era apenas um monstro normal naquela época. Solta foi o monstro mais forte de segunda evolução que ela viu em toda a sua vida. Mesmo os subordinados dos outros Lordes Monstros não seriam páreos para ele. Pelo que ela viu, Solta poderia literalmente sobrecarregar qualquer monstro de segunda evolução neste mundo.
Ela também viu que Souta nem estava indo com tudo. Significa que ele ainda escondeu uma parte do seu poder. Ele poderia até lutar contra um monstro de terceira evolução fraco, mas ele não seria capaz de derrotá-lo. Souta e o resto do Dark Oculus lutaram contra um monstro de terceira evolução antes, o Videira Negra Ferroadora. Eles só conseguiram derrotá-lo porque o mestre da guilda impediu que evoluísse e isso fez com que a Videira Negra Ferroadora recebesse uma ferida séria. Saia também destruiu o orbe de monstro da Videira Negra Ferroadora. Se Saia não o ferisse, ele ainda poderia matar Souta facilmente mesmo que ele promovesse sua classe para um mago da batalha. Souta sabia também que sua força atual não era suficiente para derrotar um monstro de terceira evolução. Um monstro de terceira evolução tem uma orbe de monstro. Além disso, um monstro de terceira evolução tem uma habilidade chamada Liberação do Orbe de Monstro que ampliou o poder do monstro várias vezes. Ele não conseguia nem igualar a Gregory com sua força atual, então como ele poderia derrotar um monstro de terceira evolução? Ele poderia derrotar um monstro de terceira evolução se promovesse sua classe a um nível mais alto. Mas isso era impossível, ele precisaria de uma grande quantidade de pontos de habilidade para promover sua classe. A partir de seu cálculo, ele evoluiria primeiro antes de ganhar a quantidade certa de pontos de habilidade que precisava para promover sua classe. Eram necessárias artes de combate e feitiços para promover sua classe. Ele era um mago da batalha, afinal não era uma classe de mago puro. Obrigado por manter suas palavras, disse Souta enquanto abaixava a cabeça na frente de Raesha. É natural respeitar um Lorde Monstro. Ele fez isso porque não quer que seus subordinados voltem com sua hostilidade para ele. Eu vou deixar este lugar mais tarde. Eu vou descansar por um tempo. Ele disse antes de olhar para Yuko e chamá-la. Ele curou as feridas que ela recebeu de lutar contra os outros monstros. Raesha sorriu enquanto observava os dois. Ela lentamente abriu a boca e disse: Eu tenho uma proposta para você. Souta levantou as sobrancelhas quando olhou para Raesha. Parece que ela não vai me deixar sair deste lugar facilmente, ele pensou como ele observou cuidadosamente sua expressão. Ele estava tentando adivinhar o que ela estava pensando. Quero que lute outra batalha. Claro, eu vou recompensá-lo se você ganhar a batalha. Raesha disse enquanto olhava diretamente em seus olhos. Você não está satisfeita com o meu desempenho? Souta perguntou-lhe em um tom educado. Estou satisfeita. Você até superou minhas expectativas. É a primeira vez que vejo um monstro como você, então quero te observar mais, Raesha respondeu a ele. Ela ainda tinha aquele leve sorriso no rosto. Então o que é? Souta perguntou a ela sem mudar sua expressão. Ele ainda não sabia o motivo de sua proposta. Quero que lute contra um dos monstros de segunda evolução novamente, disse Raesha a ele. Mas eu já os derrotei, então qual é o ponto em lutar com um deles se eles não podiam mesmo me derrotar quando eles estavam trabalhando juntos? Souta perguntou a ela já que ele estava confuso. Ele não conseguia entender por que ela queria que ele lutasse novamente contra um de segunda evolução. Darei a um deles minhas bênçãos e você terá que lutar contra esse escolhido, disse Raesha, essas palavras que chocaram os outros monstros ao seu redor. Souta abriu os olhos amplamente quando ouviu suas palavras. Ele ficou chocado além das palavras. Toda criatura do nível Deus no universo poderia abençoar qualquer criatura abaixo deles. Mas há um limite para isso, pois eles nunca conseguiram abençoar ninguém. Souta não sabia o limite da bênção, pois nenhum jogador conseguiu chegar ao nível Deus. Mesmo aqueles usuários de personagens monstros não atingiram o nível de um Lorde Monstro. A razão foi que o limite de nível na versão mais recente era 80. Significa um quinto estágio de evolução para usuários de personagens monstros e classificação SSS para humanos e demis. Qualquer criatura que foi abençoada por uma existência em nível de Deus poderia usar o poder das bênçãos à vontade. Se ativado, amplificará o poder da criatura abençoada por várias dobras.
O aumento do poder depende da criatura que dá a bênção. Havia outros fatores para ele, mas a criatura abençoada teria um poder que estava acima do seu nível. No jogo, ele recebeu as bênçãos da deusa Atena. Ele recebeu suas bênçãos mais poderosas e Souta usou-a para dominar seus oponentes junto com o resto de seus equipamentos de grau universal. Capítulo 239 e outra dica. No jogo, a bênção que recebeu da deusa Atenas foi uma de suas cartas na manga. Foi uma grande ajuda para todas as grandes batalhas que Souta enfrentou no jogo. Sem isso, ele não seria capaz de vencer a maioria de suas batalhas. Quando ele estava lutando contra os demônios, os mandamentos, os pecados capitais e os zodíacos, as bênçãos o ajudaram muito. Mesmo que ele não estivesse no nível deles, as bênçãos o ajudaram a encurtar a lacuna em seus poderes. Ele não seria capaz de lutar contra eles em uma batalha cara a cara. Vários países enormes trabalhariam juntos apenas para subjugar uma única pessoa dos portadores da calamidade. Uma bênção difere de cada criatura no nível Deus. Tudo depende do poder e das habilidades da criatura. Haesha era o monstro senhor da destruição. A destruição não era apenas um título para ela. Em vez disso, era sua especialidade, pois seus poderes estavam relacionados à destruição. Além disso, ela estava entre os 3 melhores lordes monstros na Floresta da Luz Eterna. Seus poderes destrutivos eram maiores do que a maioria dos lordes monstro neste lugar digno do nome Lorde Monstro da Destruição. Portanto, o monstro que receber suas bênçãos ganhará algumas de suas características. Os esmagadores poderes destrutivos da Lorde da Destruição. Uma criatura de nível Deus não daria suas bênçãos a nenhuma criatura por causa de algumas limitações. É por isso que Souta ficou chocado quando soube que Haesha daria sua bênção a um monstro de segunda evolução. Normalmente, uma criatura de nível Deus só daria suas bênçãos aos seus subordinados de confiança ou aos subordinados mais fortes. No jogo, Souta completou várias missões de Atenas antes de se tornar um de seus heróis. Se uma pessoa se tornar o herói da deusa Atena, eles receberão suas bênçãos. Ele trabalhou duro apenas para se tornar um de seus heróis e receber a bênção de um deus, mas um monstro de segunda evolução receberia uma bênção assim. Por capricho de Haesha, um monstro de segunda evolução ganharia o poder de lutar contra a existência de classificação superior. Ele só sabia coisas básicas sobre as bênçãos, então ele não sabia o que Haesha estava pensando para ela dar suas bênçãos assim. Vou lutar contra o monstro escolhido e será uma luta dura. No máximo, aquele monstro escolhido ganharia o poder de um monstro de terceira evolução que não tinha o poder de um orbe de monstro, Souta pensou enquanto esfregava o queixo. Ele estava calculando as recompensas em lutar contra o monstro. Quando ele disse que o monstro escolhido não tinha o poder do orbe de monstro, ele quis dizer que estava lutando contra um monstro de terceira evolução fraco que não usaria a habilidade liberação do orbe de monstro. O nível de um monstro de terceira evolução estava entre 40 e 59. Um monstro de terceira evolução fraco estava entre 40 e 45. Era um monstro recém-evoluído que não compreendeu totalmente o poder do orbe do monstro. O que é? Você concorda com a minha proposta ou não? Haesha perguntou a Souta quando ela ouviu não respondeu sua proposta imediatamente. Espere. Posso perguntar quais recompensas irei receber? Souta perguntou por sua vez. Qualquer coisa. Você pode perguntar qualquer coisa para mim. Haesha disse sem hesitação. Entendo, e Souta assentiu enquanto esfregava o queixo. Então, o que aconteceria se ele dissesse que queria receber as bênçãos dela? Ela vai dar a ele ou não? No entanto, ele não queria receber sua bênção. Isso causaria uma comoção nos países de humanos e demis se soubessem que ele tinha a bênção de um Lorde Monstro. O governo facilmente identificaria que era uma bênção de um Lorde Monstro porque ele ganharia o poder do Feron. Sim, mesmo sendo um monstro de segunda evolução, ele seria capaz de controlar livremente o Feron usando a bênção do Lorde Monstro.
Ele não conseguia pensar em uma explicação para dizer ao governo se eles descobrissem isso. Não funcionaria mesmo se ele dissesse que salvou seus subordinados ou não. Era um fato que nenhum Lorde Monstro daria voluntariamente suas bênçãos a um Demi que as usaria para massacrar os monstros. Se fosse um deus ou divindade, Solta receberia a bênção sem hesitação, mas de um Lorde Monstro. Era como cavar sua própria sepultura, pois atualmente ele não tinha um plano para deixar este continente. Então, Solta sorriu inconscientemente ao levantar a cabeça e olhar para Raesha. Ele lentamente abriu a boca e disse, sim, concordo com sua proposta. Agora vou dizer o que quero se eu vencer a batalha. Ótimo. Diga o que você quer, o Raesha disse enquanto o sorriso em seu rosto aumentava. Ela só queria assistir a uma luta que a divertisse. Tudo bem, e eu concordo com sua condição. Raesha acenou com a cabeça depois de ouvir as recompensas que Solta queria. Minha Lorde. Isso. Os subordinados de quinta evolução de Raesha exclamaram. Eles não concordaram com a recompensa que Solta pediu. Não, eles nem mesmo concordaram que sua Lorde daria sua bênção a um monstro de segunda evolução. A bênção de sua Lorde não devia ir para uma mera segunda evolução. Eu não me importo com o que você está pensando. Eu só quero assistir a algo que nunca vi antes. Raesha disse em um tom frio enquanto olhava para seus subordinados. Seus subordinados calaram a boca ao vê-la ficar com raiva. Eles baixaram a cabeça e pediram perdão. Eles respeitariam o desejo de sua Lorde. Raesha levantou a mão e curou todos os monstros de segunda evolução. Ela também ajudou Solta a recuperar a mana que ele drenou na batalha. Solta suspirou de alívio quando Raesha curou as feridas de Yuko e recuperou sua mana. Parece que ela só queria vê-lo lutar com todas as suas forças. A batalha entre os subordinados de Raesha começou. O vencedor desta batalha receberá sua bênção e todos lutarão por ela. Eles eram apenas monstros de segunda evolução, mas eles tiveram a chance de receber uma bênção, então eles ficaram animados com isso. Solta estava assistindo a batalha ao lado. O vencedor desta batalha o enfrentará. Oh, eu esqueci uma coisa. Ele se lembrou de algo em sua mente. Ele se virou para Raesha e disse, posso ligar para alguém? Não se preocupe, não contarei a ninguém sobre isso. Prometo em meu nome, Solta Yeshi. O quê? Você é um Yeshi? Raesha olhou para Solta com olhos arregalados. Ela então balançou a cabeça. Não, isso não é possível. Os Yeshis são todos humanos. Não há Demis em sua família, muito menos um monstro. Yeshi. Tenho ouvido esse nome de clã mais recentemente. O que diabos é esse clã Yeshi? Não ouvi nada sobre eles quando estava jogando. Solta franziu a testa ao ouvir suas palavras. Ele deveria tentar reunir informações de sua boca enquanto isso. Ele lentamente abriu a boca e perguntou, o que você quer dizer com isso? Esqueça. Não quero falar sobre isso. Além disso, você pode fazer o que queria agora. Raesha disse enquanto voltava para assistir à batalha. Parece que não vou conseguir nenhuma informação dela. Se ela disse que não quer falar sobre esse assunto, então eu não posso fazer nada a respeito. Não posso ser ajudado, não tenho o mesmo status que ela, Solta pensou secretamente enquanto olhava para Raesha. Ele ouviu o clã Yeshi de Cluster pela primeira vez quando a conheceu. Ele não achava que ouviria novamente de Raesha, uma Lorde Monstro. Assim como Cluster, Raesha pensou que ele era um membro deste clã quando ouviu seu sobrenome. Ele ouviu claramente que Raesha mencionou o clã Yeshi. Há muito mistério em torno deste clã e Solta ficou curioso sobre isso. Primeiro, era apenas Cluster. Cluster disse que leu alguns registros disso em seu país. Então, Raesha sabia algumas informações sobre este clã. Solta queria saber, mas não conseguia arrancar dela. Ele estava muito fraco para fazer isso.
Sinceramente, ele teve sorte de Raesha não o ter matado. Se fossem os outros Lordes Monstros, eles já teriam matado Souta. Clã Ieshi. Um clã que tem o poder de prever o futuro. Há muito tempo, eles previram que o mundo colapsaria. Essa era a única coisa que Souta sabia sobre o misterioso clã Ieshi. Este mundo era o mundo mais forte que existia no universo. A densidade de mana neste lugar era 100 vezes maior do que no segundo mundo superior. As pessoas deste mundo chamam este mundo de mundo central. Eles chamavam este mundo assim por causa de coisas simples. Este mundo era como o centro de todos os mundos no universo. Este mundo está no topo. Mas o verdadeiro nome deste mundo era Imperium. Falando em submundos, alguns dos submundos têm uma densidade de mana 1000 vezes menor do que o mundo Imperium. Um único pedaço de rocha do mundo Imperium se tornaria um tesouro inestimável nesse tipo de mundo. Se este mundo colapsasse, os outros mundos seguiriam o exemplo. Capítulo 240 E Souta vs Yuko, Parte 1. E se ele alegasse que era membro do clã Ieshi? Não, isso não seria plausível. Ele não sabia nada sobre eles, exceto que eles podiam prever o futuro. Ele também não sabia a extensão do conhecimento de Raesha sobre o clã Ieshi. Ela disse que era um clã de humanos, então era impossível que um monstro como Souta fosse um membro do clã Ieshi. Além disso, ele já disse a ela que sua tribo morreu e ele era o único sobrevivente daquela tribo Goblin. Uff! Souta respirou fundo enquanto tentava se acalmar. Ele não deveria se apressar. Ele acabaria descobrindo a verdade no futuro, contanto que continuasse a aumentar sua força. Pelo menos, ele sabia que Raesha sabia algo sobre o clã Ieshi. Se ele ganhasse o poder de rivalizar com o dela, ele pediria isso novamente no futuro. Mas e se ele fosse parente do clã Ieshi? Ele tinha a estranha sensação de que não conseguia explicar cada vez que ouvia. Se ele fosse um membro do clã Ieshi, ele tentaria desvendar seu mistério. Ele queria saber sua identidade mais do que qualquer coisa. Sua identidade que ele esqueceu, o Souta da Terra. Eu sei que Raesha tem informações sobre o que aconteceu há 20.000 anos. Ela é um Lorde Monstro e ela deve ter vivido em épocas diferentes. Souta olhou para a arena enquanto esfregava o queixo. Há também os outros Lordes Monstros. Eu também poderia perguntar a raça dos espíritos na Floresta Negra. O mais importante são os 3 grandes países. Não tive dúvidas de que eles tinham informações sobre a guerra há 20.000 anos e por que o clã Ieshi desapareceu. Ele tinha toneladas de perguntas em sua mente que queria saber a resposta, mas ele sabia que não seria capaz de ter suas respostas neste momento. Souta tinha muitas coisas que precisava ver. Após a versão 1, vários grandes eventos no nível do continente ocorrerão no início da versão 2. No início da versão 2, o evento Invasão Demoníaca ocorrerá. A invasão demoníaca não se limitou ao continente de Giza. Os demônios lançaram um ataque aos 2 continentes, Giza e o continente de deuses. Ao final da versão 2, será o início do evento denominado Ascensão do País Mecânico. As forças dos 2 continentes ainda estavam tentando repelir os ataques implacáveis dos demônios. Do outro lado do continente Giza, o País Mecânico estava em guerra com todos os seus vizinhos. Os enormes países ao redor começaram a se mexer e uniram forças para derrubar o País Mecânico. Na versão 3, a Guerra de Titãs e Gigantes, o Mandamento da Paciência e a Gula dos Deuses foram os grandes eventos que aconteceram neste mundo. Os demônios ainda estavam no continente e lutavam contra alguns dos grandes países. A Guerra de Titãs e Gigantes e o evento Gula dos Deuses ocorrerão no continente de deuses enquanto o evento Mandamento da Paciência acontecerá no continente Giza na parte posterior da versão 3. Nesta versão, Souta foi para o continente de Deus e se tornou o herói de Atenas. Ele lutou contra os titãs e gigantes na guerra. Ele se tornou um dos heróis mais fortes de Atenas. E então, a gula dos pecados capitais apareceu e trouxe o caos junto com o resto de sua força.
A gula matou vários deuses na batalha antes de deixar o continente. No continente Giza, o mandamento da paciência demonstrou poder em vários países. Souta voltou e se juntou à força de subjugação dos 3 grandes países. Só então eles conseguiram parar o mandamento da paciência. As chamas da guerra engoliram todo o continente. O continente Giza foi dividido em 2 partes pela Floresta Negra no centro da Terra. A parte ocidental do continente lutava contra o mandamento enquanto a parte sul lutava contra os demônios. Sobre a versão 4 e a versão 5 do jogo. Ele nem precisou pensar nisso. A versão 3 foi apenas a introdução do poder dos pecados capitais e dos mandamentos. Souta queria contar isso para outras pessoas, mas será que elas acreditariam nele? Não, eles não vão, só vai trazer problemas a si mesmo. Eles perguntariam como ele sabia disso? Se ele dissesse que tinha o poder de prever o futuro, eles não acreditariam. Na verdade, se alguém acreditar nisso, eles o conectaria ao clã Exi. Ele sabia bem como funciona a mente desses funcionários do governo. Eles tentariam possuí-lo ou ele se tornaria um rato de laboratório. Sem qualquer poder, ele não poderia revelar isso a ninguém. Ele balançou a cabeça e colocou esses pensamentos no fundo de sua mente. Ele decidiu que não contaria a ninguém sobre isso. E se ele fosse realmente um membro do clã Exi? Ele nem sabia se eles ainda estavam vivos neste mundo ou não, então como ele poderia pedir sua ajuda? Não seria sábio arriscar sua vida por coisas que ele não tinha certeza. Souta esqueceu que tinha algo que precisava fazer. Raesha já concordou com isso, então ele colocou a mão no bolso e tirou um pedaço de papel amarelo. Este pedaço de papel amarelo era o talismã da transmissão. Ele tinha certeza de que Lumilia e os demais já estavam procurando por ele e por Yuko. Estava escuro e ele não voltou, então eles estavam preocupados com sua condição. Ele tinha que dizer a eles que estava vivo. Roar! De repente, os monstros ao redor dele rugiram e sacudiram o chão sob seus pés. Parece que alguém venceu a batalha e recebeu a bênção de Raesha. Souta olhou e sorriu. Como esperado, ela ganhou a batalha dos monstros de segunda evolução. O vencedor da batalha é a urso de pelo vermelho, Yuko. Ele pediu a Raesha que deixasse Yuko participar da batalha para receber sua bênção. Ele disse que pedirá a Raesha para abençoar Yuko se ele vencer a batalha, então por que não deixar Yuko participar da partida? Se Yuko ganhasse, Souta teria que lutar contra ela. E se Souta vencesse, Raesha não precisava abençoar Yuko, pois ela já havia recebido sua bênção. Dessa forma, Raesha não precisava desperdiçar outra oportunidade de sua bênção para se divertir. Além disso, essa era a razão pela qual alguns de seus subordinados eram contra deixar Yuko participar da batalha. Eles pensaram que apenas o subordinado de Raesha tem o direito de receber sua bênção. Criança, vem aqui e eu vou te curar, Raesha disse para Yuko enquanto ela gesticulava para que ela se aproximasse. Yuko foi na frente de Raesha. Seu corpo estava cheio de feridas abertas com sangue escorrendo por elas. Raesha pressionou a palma da mão na cabeça de Yuko e o ferro de seu corpo fluiu no corpo de Yuko. As feridas de Yuko se fecharam lentamente sob o poder de Raesha. Você tem que lutar contra Souta depois disso. Você não precisa se conter e tenho certeza que Souta também quer que você lute com ele usando o poder da bênção. Raesha disse a Yuko enquanto curava suas feridas. Souta sabia que Yuko recebeu a menor bênção de Raesha, mas foi o suficiente para ela se igualar ao seu poder de luta. Ele estava animado para lutar com ela, pois queria saber a extensão de seu poder usando a bênção de Raesha. Yuko receber uma bênção da Lorde Monstro era mais razoável do que ele recebê-la. Os humanos e os Demis seriam capazes de aceitá-lo, mas se ele a recebesse, tinha certeza de que também ganharia muitos inimigos no reino hebreu ou em qualquer outro reino ou país deste continente. Depois de um tempo, Raesha terminou de curar as feridas de Yuko. Ela também recuperou sua resistência, então ela estava pronta para lutar a qualquer momento.
É a sua vez de lutar, Souta, e Raesha disse enquanto olhava para Souta. Dê o seu melhor. Lutem entre si como se quisessem matar seu oponente. Não se preocupe, ninguém vai morrer aqui, então você pode dar tudo de si. Souta acenou com a cabeça e caminhou no palco onde lutaria contra Yuko. Ele olhou para Yuko com olhos sérios. Ela estava emitindo uma aura poderosa que poderia rivalizar com aqueles de posição mais alta que a dela. Raesha já ativou a bênção que deu a Yuko. Foi a primeira vez que Yuko usou, então Raesha teve que ajudá-la. Essa era a vantagem de Souta nessa batalha. Yuko não tinha noção do poder da bênção. Vocês podem começar a batalha. Souta ouviu a voz de Raesha e, ao mesmo tempo, ouviu um som em sua mente. Jin. Bênção. Yuko recebeu uma bênção de uma Lorde Monstro e você tem que lutar contra ela. Derrote Yuko e mostre ao Lorde Monstro que seu poder é incomparável entre os de segunda evolução. Recompensas: 40.000 experiência, 13 pontos de atributos livre, 9 pontos de habilidade. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novelas em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.